colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBM Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E o tema de hoje a gente vai abrir uma nova série, né, doutor Helder? Como estamos aí? Tudo bem? Tudo certinho? Nós vamos abrir uma nova série, que também foi a pedidos, para falar de desenhos animados antigos e que geraram e ainda geram muitos colecionáveis. Tanto que a gente está vendo aqui, ó, uma série de figuras só de um, e talvez um dos mais amados desenhos dos anos 80. Amados! Que são os Thundercats. Thundercats, isso aí. Chegou a hora, né, dos felinos. Os felinos do trovão. Os felinos do trovão adentrarem aqui o MBM Cast. Pô, eu tô bastante animado, cara. Que bom. Tô bastante animado, porque sim, é o que você falou. Thundercats, sei lá, junto com Transformers. Vê se você concorda, junto com G.I. Joe. Não, mas G.I. Joe. Tem muita coisa. G.I. Joe, Transformers, He-Man. Masters of the Universe, né? Masters of... Que aí depois deu aquela passada pra She-Ra também, né? Porque aí foi uma expansão do... Mas eu acho que esses são 4 grandes, você não acha? Assim, tem muitas animações boas. Eu não quero dizer que não. Sim. Na década de 80. Sim. Mas, puta, eu acho que esses são aqueles meio que estão na... Sabe, tipo no inconsciente coletivo dos fãs, assim? Anos 80, né? Assim, pô, He-Man, Transformers, G.I. Joe, Comandos em Ação e... Cuidado, Thundercats. Eu tô muito empolgado. O Simiano vai pular, cara. O Simiano vai pular. Não, mas verdade, é verdade. Acho que dentro dos anos 80 são os grandes que... São os grandes desenhos, assim, aqueles que têm uma grande legião de fãs. Sim. Porque existem vários outros aqui que moram também nos nossos corações. Sim, né? sim. A gente estava falando nos bastidores Silverhawks. Eu gostava muito, e a gente descobriu que a gente tem essa paixão em comum, né? O Centurions, que a gente gostava muito. Patrulha Estelar. Aí você pega o desenho japonês. Que Patrulha Estelar é um pouco antes já. Já é antes. Pirata do Espaço, na verdade, Pirata do Espaço final da década de 70, né, mano? É isso. É que demorou um pouquinho para vir para o Brasil. Exatamente. E eu acho que o Thundercats, Transformers, G.I. Joe, foi onde a gente teve mais participação aqui no Brasil. Sim. Onde todos eles tiveram vida longa, né? Vida longa e próspera. e, lógico, com muitos episódios. Você pega Thundercats, por exemplo, foram 102, se não me engano. 130 episódios. 4 temporadas. 130 episódios. 130. É muita coisa. Isso. Tamanha. E aí você começou em 1985. Nos Estados Unidos, certo? Mas no Brasil foi um pouquinho logo depois. Não foi muita. Sabe quando? Você tem a data aí? 5 de janeiro de 1986. Tá vendo? Não foi muita... Né, 85 para 86 foi praticamente... Se você pegar quem ainda teve todo o trabalho de dublagem, né? Porra, e todo mundo lembra da dublagem de cada um. Você concorda comigo? Da voz de cada um. Não, e assim, esse é aquela coisa, né? É o desenho que você precisa assistir dublado. Não dá para você assistir na versão original com legendas. Você sabe que eu não tenho mais. Eu acabei me desfazendo. Até porque eu não tinha todos os box de DVDs da série. Sim. Eu tinha só, acho, da primeira temporada e tal. Sim. Do Thundercats, você falou? Do Thundercats. Tá bom. Mas aí depois me desfiz porque, assim, acabou, o mercado mudou e eu não consegui completar toda a série. Então eu acabei me desfazendo. Mas eu me lembro claramente de tentar assistir o original em inglês, Mauro. Impossível. Não tem a mesma coisa. Impossível. Eu assisto Alien, o Oitavo Passageiro, até hoje em dublagem Globo. Dublagem da Globo, cara. Legal. É muita nostalgia. Mas antes da gente continuar e entrar mais a fundo no tema, Helder. Parabéns. Episódio 50, eu ia falar esse. Gente, episódio 50. Episódio 50, é isso mesmo. Pô, a gente tava quase esquecendo disso. Também, verdade. Episódio 50º episódio, quem diria, hein? A gente ia fazer só 10 e chegamos nos 50, tá vendo? Com chave de ouro aí, Thundercats. Mas obrigado, queria agradecer a todos os nossos ouvintes por 50 episódios, foi uma trajetória bem legal até aqui, tem muita coisa ainda para a gente mostrar, para a gente trazer
como um conteúdo divertido, informativo, diferenciado. Todas as terças-feiras a gente tem o lançamento de um novo episódio. Nunca falhamos. Nunca falhamos. Né? Sempre, toda terça-feira, se vocês entrarem, vai ter esse episódio, né, novo ali para vocês assistirem lá no YouTube. E aproveitando também que quem ainda não fez ou quem é novo conhecendo o nosso canal, que se inscreva. Aproveite, é só, né, clicar no botão aí do YouTube e se inscrever no nosso canal, que isso nos ajuda a continuar trazendo justamente esse conteúdo todas as terças-feiras para vocês. E por sinal, mano, eu vou aproveitar só que você está só complementando. Quem está assistindo a gente também em outras plataformas, né, porque pode ser que tenha gente assistindo a gente pelo Spotify ou pelo Amazon Prime ou Apple Podcasts e tal. Eu peço também, né, aí o favor de você se inscrever nesses canais também, além do YouTube. Sim. Tá bom? Então. É que o YouTube tem a grande vantagem de a gente mostrar toda essa turma aqui. Afinal de contas, colecionável é muito visual, né? A gente sabia que a gente sabia que mais cedo ou mais tarde ia chegar e chegou no episódio 20. Você lembra disso? Isso mesmo. Verdade. Foi com Guardiões da Galáxia. Um episódio mais curto até. Sim. Né, dentro dos demais, mas que, pô, eu tenho o maior carinho por aquele episódio. É verdade. Primeira vez a gente nunca esquece, né? Mas vamos lá, então vamos falar de Thundercats, então. Então você comentou, né? Vamos 85 foi a criação, certo? Aí, americana. E aí a gente teve em 1986, até a gente falou, puta, bem rápido, para você fazer, inclusive, toda a parte de dublagem, porque são vários personagens, né? Sim. Desde os próprios Thundercats, que você está falando de... Aí não vou falar dos novos que entraram na partir do desenrolar da história, mas pelo menos aqui, ainda que se considerar o Snarf, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Né? E os mutantes, tá falando de mais... O cachorro não fala, né? Mas mais 4, 5. Então você tá falando de 12 personagens... Fora, né, aqueles que vão aparecendo esporadicamente nos episódios. São menos expressivos mesmo. Sim. São personagens mais secundários. Sim. Aqui, para falar a verdade... A grande trama de todas as temporadas está aqui... concentrada, não à toa. Todas essas peças são da Dino Studios, certo? Escalão para 10. Isso. E isso é muito bacana, porque... A Dino Studios fez questão de resgatar aí a memória afetiva dos fãs em relação a Thundercats. Vulgo nostalgia. Exatamente. Bolando esse set temático não só de vilões, como dos heróis. Né? Claro. Eu queria aproveitar, já que você está falando da época do lançamento, eu queria aproveitar e falar o seguinte. Foi tão marcante para mim que o episódio Êxodo, que é o primeiro. Eu me recordo, Mauro, de forma cristalina, a gente está falando de nostalgia, do poder desse negócio. Sim. Eu me recordo de forma cristalina onde que eu estava e o que eu fiz para conseguir assistir ao episódio. Porque... Mas você viu a TV Globo, né? Domingo, era um domingo, meio-dia. Era domingo, meio-dia. E eu me recordo que a Globo, ela fez propagandas preparando para a estreia do desenho no domingo. Isso eu não lembro direito. E sabe por que eu lembro? Porque assim, eu estava viajando com a família. Olha que coisa doida como é que essas coisas marcam a gente. Eu tava... que eu vou fazer para ver se eu tô viajando com a família? Olha que divertido. Isso é moleque, né, cara? 1986. Eu tinha 13 anos. Sim. Já não era tão pequeno, mas assim, eu adorava o universo e fiquei vidrado com os trailers que eles passaram. E eu lembro que eu falei, eu preciso dar um jeito, porque eu tava... Olha só que engraçado. No sul de Minas, em Minas, né? Então, Minas Gerais, na casa do meu tio, né? Então a gente tava meio de férias, porque era janeiro, em Maria da Fé. A cidadezinha. Nada. E era meio-dia, acho. Era meio-dia. E
a nossa família sempre foi muito religiosa. Então tinha a missa às 11 horas da manhã. E até meio-dia. Cara... Você voou pra casa. Claro que era do lado, mas eu lembro de eu sair correndo para chegar na TV lá da casa do meu tio e botar para assistir o episódio. Divertido, não é? Divertido, uma história marcante, né? Cara, mas... E aí assim, é bacana, mano, porque assim, eu não me lembro de outros desenhos... Que você tenha feito tamanha... Sim, eu tenho muitas preferências quando você pensa em desenhos animados. Claro. Mas desse desenho em particular, sim. É isso. Eu falei, eu não posso perder isso. É muito diferente. Eu lembro o impacto que era a animação mesmo. Claro. Daquilo que a gente tinha. A apresentação, né, que a gente conversou nos bastidores. A apresentatura. Fala pra mim, que outro... Sim. Até é legal vocês comentarem aí. Que outra abertura de desenho animado é tão impactante pra vocês como o Thundercats? É verdade. É dinâmico. Eu lembro do He-Man, né? Eu lembro do He-Man. Eu sou Adam, príncipe de Eterna, né? Quando levanta a espada, é muito icônico. É muito icônico. Mas é verdade. Dessa aventura, cara, incrível. O estúdio que fez Thundercats é o mesmo do Silverhawks. Então o Silverhawks também eu lembro de ter uma abertura muito bonita, maravilhosa. Mesmo estilo de animação, mas quando apresentam o Silverhawks também de perfil, e eles vão colocando as máscaras. Quando tem o guitarrista espacial. É maravilhoso. Também uma bela abertura. Mas assim... Não, mas Thundercats Thundercats E o que eu acho... É icônico. Como você falou, né? Como foi um estúdio japonês contratado para animação... Deixa eu ver se tem o nome. Não, tem o nome dele aqui, ó. Tem o nome dele. Mauro, a movimentação de câmera da animação, o que isso até hoje me chama a atenção. É como a movimentação de câmera parece uma coisa meio cinematográfica mesmo. Sim. Aplicada à animação. Quando o Lion aparece, quando a Chitara, até hoje, a Chitara percorrendo, sim, o Panto que entra com o Thunder... É uma animação, eu não sei se você tem essa impressão, mas a animação da abertura parece ser um pouquinho mais bem feita do que o desenho, né, mano? No sentido de dar realmente impacto. Talvez eles tenham, vamos gastar um pouquinho mais, vamos queimar uns cartuchos aí, porque vale a pena, e você chama... Você usa ele... Eu acho que até agora, parando para pensar, acho que a Globo mostrou uma parte da abertura justamente para fazer a chamada, talvez. Globo, ela sempre deixava a abertura. Era isso. A gente, assim, Thundercats, você nunca teve o corte da abertura do desenho. Sim. Você sempre teve... e assim, uma abertura longa. Não é uma abertura de 10 segundos. É verdade. É uma abertura, e ele sempre mostrava, porque você capturava, né, a criança na abertura. Não, você ficava seduzido pela abertura. Você fala, eu preciso ver. Sim. Eu preciso ver quem são esses Thundercats, preciso ver o Munra, eu tenho que ver o que acontece. Sim. Que mundo é esse? Eu tive esse impacto, cara. E você sabe que até hoje eu não tenho Thundercats na minha coleção, hein? Mas você sabe que toda hora que eu olho aqui, puta... Pesa um pouquinho, né? Dá uma vontade, a gente vai falar um pouquinho individualmente de cada um, né? É óbvio que no meu caso, eu estava em casa, só para colocar e... Fala que é legal. Eu lembro de terminar o episódio e eu pegar meus Playmobil, né, para transformar ele nos Thundercats. Que legal, aí tinha um que era um cavaleirinho que tinha uma espada daquelas medievais. Acabou. Virou. Não, e eu pintei a danada da espada para ela aparecer um pouquinho ainda. Foi tamanho impacto do desenho animado. Do desenho animado. E você fala que você fez isso meio imediatamente. Não. Depois da estreia. Não é que levou um tempo. Não. Exato, acabou o desenho, eu falei, cara, vou brincar de Thundercats, cara.
Vou brincar de Thundercats. Tamanho que marcou. Então, mas eu não vejo... Eu lembro que eu gostava dos outros desenhos, né? Gostava do Silverhawks, gostava... G.I. Joe. G.I. Joe eu tinha os brinquedos também, né? Que ajudou, né? Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Aquilo que a gente já falou em episódios anteriores, né? Que é uma própria estratégia da indústria, claro, da época, claro, né? De usar outras mídias para vender brinquedo. Claro. Então, a Hasbro fez isso, a Mattel fez isso, e não é muito diferente depois aqui. Tanto que, a reboque do desenho, surgiram muitos brinquedos do Thundercats. Eu tive um Lion, aqueles tradicionalzão, assim, mais né, durinho e tal, mas, que era muito legal. E era uma estratégia meio natural, né? O desenho... Eles lançaram toda a linha aqui. Eu lembro que o Lion ele tinha... acendia o olho, você tinha um mecanismo que você colocava. Na verdade, tinham duas versões. A versão que eu tinha não acendia o olho. Outra versão que era mais cara, que vinha, acho que inclusive com o Snarf junto, essa versão mais simples não tinha. E aí ele tinha tipo um buraquinho nas costas que você colocava um mecanismo, que era uma pilha, que você colocava ali, ele acendia o circuito dele e acendia os olhos, como se fosse para dar visão além do alcance ali e tal. Legal. E é legal porque essa versão mais premium, né, Deluxe, que hoje seria o Deluxe. O Deluxe, a espada justiceira era exatamente isso daqui, ó, toda prateada, com o olho de Tandera, né, pintado e tudo mais. Aqui, já que a gente está falando. Vamos botar aqui na frente. Põe ele aqui na frente. Por sinal, essa base... Olha que legal, Aqui, ó. Ela acende, por sinal, essa base ela acende, tá? Os olhos aqui, você põe as pilhas na parte de baixo. E aí ela Olha só, gente, ela acende. Que... Deixa eu puxar aqui para não esbarrar. Puxa o chacal, Ó, só para... A figura é tão grande que... Né? Ela sai um pouco. Então, e aí, aquela versão, que aí era um action figure, né? Porque ele era articulado, tinha a espada na cor original, mas a que eu tinha, ela era toda laranja. Aí eu não pintei, essa eu não pintei. Mas eu fiquei bravo, né? Pô, toda laranja, cara. Laranja não dá, né? Ó, deixa eu trazer isso. Era o Deluxe, esse era o Deluxe. Ó, eu achei aqui. O líder dos Thundercats, fala. Pacific Animation Corporation. Era o nome do estúdio de animação japonês que fez os Thundercats e que depois, né, foi comprado pela Walt Disney Company. Sim. O Walt Disney, né, adquiriu e deu uma estética realmente diferente. Claro. Né? A Disney não ia comprar se não tivesse feito porcaria, você concorda? Verdade, então você pega e fala, esses caras fizeram Thundercats, fizeram Thunderhawk, aliás, eu mesmo, né? Até que eu comentei. Estúdio. É o mesmo estúdio que fez o Silverhawks e os Thundercats. Isso. Legal, bacana. Muito bem, o que você quer fazer? Vamos fazer uma chamada aqui? Vamos fazer uma chamada e depois a gente entra um pouquinho na trama. Eu ia só comentar, Helder, que dentro do que você tinha falado, né, questão dos brinquedos. Teve essa linha de brinquedos que foi lançada. Teve uma outra linha que eles eram uns pequenininhos e você tinha uma miniatura da Toca dos Gatos. Isso eu não lembro. Então, eu tinha esse daí também, que era mais fácil você manusear e tal, e eles eram pequenininhos. Então ajudou muito a questão de venda de brinquedos, até porque naquela época, nos 80, era aquilo, né? Aparecia na televisão, o meio de comunicação para você difundir o desenho era a televisão aberta. Hoje você fala isso para o pessoal mais jovem, quer dizer, não dá para entender. Não dá para entender como assim. Não tem ideia. E tanto que quando teve, aí só para ilustrar, quando teve os Thundercats Reborn de 2000, da década de 2000, Sim. Eles não fizeram tanto sucesso porque justamente não tiveram o mesmo apelo das peças que para venda, entendeu? É verdade. E aí cancelaram, inclusive, era para ter, acho que 50 episódios, eles fizeram 26 dele. Pra falar a verdade, não recapturou. Tem. Mas é bem feito, eu gostei. Eu vi um pouquinho. Sei lá, 1 ou 2 episódios. Você gostou do clássico? Você gosta do clássico, né? É como fazer De Volta para o Futuro de novo, com outro ator, na verdade. Dá pra fazer. É verdade.
Né? É aquela coisa, algumas coisas, fique com um clássico. Né? Eu acho que esse é o mérito mesmo, né? Fique com os clássicos. Porque até a estética dos Thundercats Reborn também. Eu acho que eles podiam fazer, sabe, reboot. Em vez de fazer um reborn, faz um reboot. Então você pega a animação que você tem hoje e faz exatamente a mesma história. Você não parece... Você tá dando uma ideia, tem tudo... Pensa X-Men agora, X-Men 97. É isso, exatamente. Porque, assim, ele tem a estética que preserva a animação de 92. Sim. Mas você percebe a diferença na qualidade da animação, apesar de ser aquela coisa 2D. Sim. Animação meio tradicional. Mas e o primor de roteiro, né? Sim. Primor de roteiro. Pra quem, por sinal, tá assistindo, você sabe que eu acho que vai chegar um momento no MBMcast que a gente ainda vai fazer um episódio só para falar de X-Men 97. Porque vai sair um monte de colecionável. A própria Anime Studios está anunciando aí toda uma linha, e aí o estilo comics mesmo. Sim. E isso eu gosto muito desses personagens que estão aqui, né? Porque eles procuram, de fato, traduzir um pouco, ou traduzem muito bem, não sei você, mas eu acho que eles traduzem muito bem a estética mesmo da animação. Né? Claro, sim. Vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente? Em vez de fazer a chamada, né? Vamos contando a história do Êxodos, que eu acho que é legal, porque aí você vai passando pelos personagens e a gente vai mostrando os personagens, né? Então, primeiro episódio, 1985 nos Estados Unidos, janeiro de 86 aqui no Brasil, né? Você tinha um planeta chamado Thundera, onde aí viviam os Thundercats. Eles já tinham a rixa com os mutantes, e aí a gente tira fora o Mun-Ra por enquanto, porque o Mun-Ra é do terceiro mundo. É do terceiro mundo, certo? Exatamente. Mas eles já tinham a rixa com os mutantes. E os mutantes, por incrível que pareça, eles eram até tecnologicamente mais avançados do que os Thundercats. Sim, né? Sim. Mas o que acontece? Thundera lembra um pouco de Superman, né? Thundera quase explodir. Cataclisma. Cara, precisamos ir para um outro mundo para sobreviver. Exato. Eles pegam as naves e aí partem então para uma viagem interestelar para procurar essa. Só que no meio desse caminho, nessa fuga, isso é importante deixar claro. A nave principal que levava os personagens aqui e o Lion, que seria, da realeza. Sim. Não fica muito claro, mas dá a entender que ele seria, de uma família real. Ele seria um nobre. Sim. Né? Sim. Eles partem junto com o restante de Thundera. Com o restante de Thundera. Só que o que acontece é que os mutantes têm um embate e acaba sobrando só eles. Sim. Então você vê... Só a nave deles, né? Só a nave deles. Então... É interessante que nesse primeiro episódio você vê meio que uma extinção. É pesado, né? Pesado. É uma extinção de um mundo. E só os remanescentes aqui. Exatamente. Porque é importante falar isso, porque você não dá a entender que, assim, né? Eles fugiram e levando o nobre, a realeza, e deixaram a população lá. Não, todo mundo total. Só que aí tem um embate com os mutantes que leva à destruição da civilização. Sim, a briga das naves ali, aí os mutantes explodem todas as naves, sobram eles. É isso aí. Só que eles querem o quê? Eles querem a espada justiceira, né? O olho de Thundera, né? E então eles fazem uma abordagem na nave, né? Aí lembra, eu acho que isso é extremamente importante, o Lion, ele é um menino, ele é da turma do Willy Cat e do Willy Kit. Exatamente, aqui, né? Aqui os dois aqui. Isso é muito legal. Isso realmente é muito legal. Ele tem a mesma idade deles. Isso aí. Certo? Isso e existe um personagem que não está aqui, que é o grande conselheiro. E que não saiu o colecionável dele. Saiu do Jaca. Saiu. Não aqui na Iron Studios. Da Iron, não. Não da Iron, mas a Super Seven lançou. Tem o Jaga. Legal. Que o Jaga, ele... Cara, eu olho pro Jaga, eu lembro um pouco do Bill Kenobi, você lembra? Aquele barbudo, conselheiro, etc. É o velho sábio. Então, mas olha que coisa engraçada, né? Totalmente o Bill Walker.
Será que teve... Aí eu deixo... É uma pergunta que eu já tinha... Eu vim pra cá, eu falei, vou fazer a pergunta pro Elvio, ver se ele tem a mesma interpretação. O quanto Star Wars... né? A gente já falou de Superman. Pô, isso aqui é muito Superman. Mas o quanto Star Wars influenciou também Thundercats, né? Sem dúvida. O Jaga aparece depois pro Lion como? Como espírito. Então, exatamente. É o fantasma da força. É o fantasma da força, exatamente. Até ele aparece com aquela cor azulada. Igualzinho. Igualzinho. Vou dar um outro exemplo, hein? Você lembra das naves dos mutantes? Você lembra que o Escamoso ele parece um submarino e que ele fica flutuando? É um speeder. É um speeder. É um speeder, entendeu? Total. Total. Legal. Não tem jeito, né? Star Wars meio que influenciou tudo. Mas é legal você ter citado isso, porque o episódio, não o episódio, a série mesmo do Thundercats é um amálgama aí de referências. Claro. Certo? Claro. Tem lá um pouco de mitologia egípcia, claro. Evidentemente, quando entra o Mun-Ra, a figura do Mun-Ra, o nome dele, Mun-Ra, essa é uma curiosidade legal, né? Até a questão do que você tinha comentado, eu falei, foi super pertinente, a questão dos gatos sagrados, egípcios, né? Sem dúvida. Na civilização egípcia, os gatos tinham esse quê de sagrado, né? Eu estava lendo de uma entrevista que foi dada pelo criador da série, que ele se inspirou também um pouco na cultura japonesa para criar o nome da série Thundercats, os Gatos do Trovão, que vem da tradição dos, eu não vou lembrar, Raijus, não é Kaiju, eu ia falar Kaijus, mas não é Kaijus, mas que são seres místicos, né? Que vem à Terra, como se fossem trovões, e eles assumem uma forma antropomórfica, assim, e dentre essas formas seriam felinos. Então, nunca foi oficializado isso, mas ficou como se fosse uma justificativa do porquê Thundercats. Então você tem um pouco de tudo isso. Claro. Tecnologia, magia, né, essa questão do... Mun-Ra. Múmia. Ra, o deus sol egípcio, que confere poder, claro que numa pegada mais maléfica, mas que concede um poder meio que absoluto, a imortalidade que tanto Mun-Ra chama na transformação. Na transformação dele, que ele é um ser de vida eterna, né? Ele deixa... Como é que é? Não, calma. A gente vai entrar, né? Calma. Não chegamos no terceiro mundo ainda. Certo? Você não se aguenta, né? Você não se aguenta. Mas volta pra história. Então você tem um Jaga, que parece um Obi-Wan Kenobi, né? Uma barba, uma roupa meio de cavaleiro, né? Sim, muito austero e te dando os conselhos. E que no final, eles descobrem a questão do terceiro mundo, que é para onde eles vão. Sim. Eles conseguem afastar os mutantes, né? Inclusive numa primeira aparição, onde ele aparece, né? A espada justiceira se transforma e mostra o símbolo dos Thundercats e tal. E aí os mutantes fogem, certo? Mas continua a perseguição. E aí o Jaga, ele fala, bom, para a gente fazer isso, a gente vai ter que entrar em hibernação. Tem as cápsulas de hibernação, todo mundo entra, e aí só que alguém precisa dirigir a nave manualmente. E aí ele se sacrifica, e aí volta depois, né, na forma de espírito para ser dar os conselhos para o Lion. E aí, quando eles caem, e aí foi nesse período, olha, não... E tudo isso é o primeiro episódio, hein, gente? Isso é o primeiro episódio, isso, exatamente. E aí, quando eles caem no terceiro mundo, a nave se espatifa, etc e tal, eles acordam, todo mundo já vai para a hibernação com os uniformes, tudo que o Jaga dá para eles, as armas e tudo mais. E quando eles acordam o Lion, o que acontece? O Lion, a cápsula dele... Dá problema, cara? Acho que dá problema. Não sei a explicação dele, mas enfim. Enfim, ela não retarda o envelhecimento físico dele, embora
mentalmente ele continue sendo uma criança da idade do Willy Cat ou Willy Kit. Então isso é muito legal para quem não conhece, né, da mitologia. O Lion, ele tem esse corpo de adulto, mas você vê um processo... Que quem não conhece vai ser difícil, né? Porque... Mas para quem, né? Quem não lembra, talvez, do Êxodo, né, dessa história. Isso é super importante... Desculpa, isso é super importante foi super importante na criação deles pelo pessoal do estúdio. Sim. Porque, para você ter uma ideia... Não, bom, beleza. É um desenho que tem essa questão da extinção que a gente comentou aqui, mas eles queriam fazer uma coisa para criança. Ah, sim. Mas... Como ele tinha uma coisa um pouco mais, né? Os embates, uma coisa mais violenta e tal. É que eu lembrei de outro desenho agora, cara. Caverna do Dragão. Você perguntou, era Transformers? Caverna do Dragão. Mas tudo bem, volta. É rápido, coisa rápida. Mas aí, eles queriam fazer um negócio para criança. Tinha a questão um pouco da violência, dos embates, daquela coisa e tudo mais. Mas você pode ver que não tem sangue. Não tem sangue. Nunca tem. Não. Nada. Eu acho que depois não morreu mais ninguém, cara. Eu não lembro de mais alguém que tenha morrido. Né? Até quando você acha que morreu, não morreu. Entendeu? É verdade. Mas beleza. Mas eles queriam, que aquilo tivesse uma abordagem mais educativa. Sem dúvida. Né? De valores e tal. Sem dúvida. Que tem a ver com a questão dos heróis. Me lembra muito He-Man. Lembra muito He-Man. He-Man nessa proposta. Sim. É claro que no He-Man, em cada episódio, tinha aquele fechamento. Aquela moral da história mesmo. Que ele aparecia, olhava pra câmera. A quarta, como é que é? A quarta parede. A quarta parede que você fala, isso. Falava diretamente isso. o espectador. Isso você tem no Thundercats. Não tem. Mas você, a cada episódio, né, você tinha um pouco disso que você estava falando. Tinha. Uma função educativa de discutir uma temática do ponto de vista ético ou moral. Claro. Então, coisas como um episódio que falava da importância do trabalho em equipe, isso. ou da responsabilidade que você tem que assumir, né, perante, né, as suas escolhas. Sim. Uma questão de honestidade, integridade, Sim. A questão da liderança, Sim. Né, o que forma um líder. Sim. Isso é muito legal porque você estava comentando, o Lion, ele está num corpo de adulto. Quando eles chegam lá no terceiro mundo, que seria a antiga Terra, ele né, uma criança no corpo de um adulto. Então é legal que os episódios também exploram muito essa jornada de amadurecimento do Lion. Sim. Né? Porque... E como ele aprende esses valores. Exato. Seja pelo Jaga, seja pelos companheiros dele, seja pelas experiências. Sim. E isso foi tudo de propósito, em função do estúdio também se preocupar tanto, e aí, olhando não só pelas crianças que vão ver, mas também os pais, por uma questão de aprovação, porque no final de contas, quem compra boneco não é a criança, é o pai, né? Sim. Mas, não vou comprar esse boneco pro meu filho, porque você fica mostrando violência. E, na verdade, eles contrataram um psicólogo. Isso é muito legal. Né? Com 30, não é um psicólogo qualquer, o cara tinha 30 anos também de experiência. Isso, para mostrar os episódios e falar, tem sentido essa questão de como mostrar esses valores dentro do roteiro do episódio. Isso é e aí, exatamente. E aí, se aproveita que tem uma criança, apesar do Lion não ser mais com um corpo de criança, mas aproveita um Lion com uma mente de criança para aprender e absorver toda essa brincadeira. Então, na verdade, o Thundercats acaba sendo uma grande escola, né, Helder? É uma grande escola. E tem, embora não tenha o He-Man naquele final que ele quebra a quarta parede, eu lembro claramente que aquele finalzinho de entre episódios que ele terminou todo o combate, a ação, ele dá um fade, e aí ele volta com uma musiquinha de pianinho bem levinha, e aí uma conversa entre eles para quase discutir o valor. Agora que você fala, eu tô me lembrando, várias cenas intimistas. Isso. Eles dentro da toca dos gatos, geralmente. Isso. Né? Mas sempre tem um ponto final. Você lembra do ponto final?
Que quando o ponto final é que tem a musiquinha, aí era sempre assim, tinha a musiquinha, aí tinha a conversa para eles chegarem na conclusão final. Sim. E aí sempre tinha o Thunder, que aí fazia o fade, acabava o episódio e subia os letreiros. Você lembra disso? É verdade. Era exatamente isso, que cara. Legal. Isso é identificação visual. Olha como marca, cara. Olha como marca. Pra mim é claro isso, né? Essa brincadeira. Que é aquela história. Assim, né? Como a do He-Man que você falou. Porque, na verdade, é engraçado isso. A ciência já mostra isso muito claramente, né? De que a nossa memória afetiva, ela não é simplesmente uma memória visual. Claro. A gente tem memória... A nostalgia te traz a identificação visual. Não, mas não só, né? Você tem uma memória olfativa, você tem uma memória auditiva. Sim. Que é exatamente o que você está exemplificando, cara. Isso é muito legal. Você lembra, veja o grau que isso ficou marcado na tua mente, mano. É verdade. Você lembra desse elemento. Eu lembro. Que não é visual, mas que, fazia com que esse produto aqui fosse único. Não tinha nada igual. Não tinha nada igual. Mas vamos lá. Então aí, história. Então, aí o que acontece? Você tinha, então, já os Thundercats. E a gente pode falar um pouquinho... Que caíram no terceiro mundo. É isso. Certo? E aí eles precisaram construir a vida deles. Aí já terminando, né? Os mutantes também vêm para o terceiro mundo, eles conseguem chegar e tudo mais. Sim. Com a nave deles. A nave deles não cai, a nave deles está intacta. Mas porque aí vai dar abertura para o segundo episódio, onde aparece o Mun-Ra. Certo? Só aparece no segundo episódio. Ele só aparece no segundo episódio, né? E aí você tem, então, os Thundercats se organizando para falar, não, agora então aqui vai ser o nosso novo lar, vamos começar a se organizar. É aquela história, eles não estão lá temporariamente, acabou. Sim. Né? Aquela coisa, o mundo deles foi destruído, então eles têm que... Claro, é a nova casa. É a nova casa. É a nova casa. E aí você tem, então, olhando cada um deles, cada um tem a sua função, certo? Aí eles constroem a Toca dos Gatos. Constrói a Toca dos Gatos. Eu não lembro quantos episódios eles demoraram para construir a Toca dos Gatos. Mas era coisa assim de pular de um pro outro, quase, cara. Agora, quando a gente é criança, a gente, pra falar a verdade, pouco liga para essas coisas, claro. Né? Mas a gente tava aqui nos bastidores também, relembrando isso, né, mano? Pô, como é que eles conseguiram, né? Construir a Toca dos Gatos, aquela coisa majestosa, tecnológica. E não só, né? A Toca dos Gatos, o Thunder Tank. Tinha a navezinha de voo, que parecia uma, né? E dá-lhe mão de obra, ou tecnologia, né? Ou, não sei. O material, né? O problema pode até ter construído com o resto da nave, que é mais... Mas é engraçado. Ser uma baita de uma nave acho que não era tudo isso, não. Né? E aí, essa engenhosidade toda veio do Pantro, né? O Pantro. Olha lá, deixa eu mostrar ele enquanto você fala. Tá, então vamos lá. Pantro. Olha lá, que lindo. Pantro baseado Pra quem tá vendo, é o Pantro. Pra quem não tá vendo, é o Pantro. É o Pantro. Boa. Muito bem. Com o seu Chaco, né? Que a arma dele, que saía uns tiros também, tinha umas... Amava. Depois do Lion. Ele fazendo lá o... É muito legal. É muito arte marcial, né? E tinha a trilha, você lembra que cada um deles tinha uma trilha sonora específica de cada um, né? Sem dúvida. E era muito legal essa daí, né? E aí o Pantro é um exímio guerreiro, como todos os Thundercats, ele era um exímio guerreiro. E também o engenheiro do grupo. É isso aí. Tudo que vinha tecnologicamente que era criado por ele, pro time, vinha da cabeça dele. O Pantro é quase o fera dos X-Men. É quase o fera dos X-Men. Também, Não lembra? Que é a Pantera, né? Pantera não é mais dessa cor, né, cara? No sentido do lance intelectual mesmo, sim, né? Sim. Quer dizer, um exímio guerreiro, o fera dos X-Men é um baita de um guerreiro também, tem aquela forma bestial, tudo bem, ele tem uma forma diferente, mas o cara tem um intelecto. Daí, no meu caso, não é a fera bestial, porque ele tá dentro do... sim. Visualmente dentro da... Quis dizer eu entendi, claro. Eu quis dizer que ele é o
a mente brilhante dentro dos Thundercats. Né? Isso, exatamente. Muito bom. Então ele foi criando, né? Enquanto isso, você tinha um Lion que não tinha mais o Jaga para ser o conselheiro dele, e aí quem virou o conselheiro dele, que também fazia parte do conselho, né? Junto com o Jaga, foi o Tigra, né? Que aí o Tigra, com seu chicote de 3 pontas. De 3 pontas, que pegava fogo, lembra que ficava pronto? E aí, dentro da habilidade dele, ele ficava invisível, lembra? Que ele fazia Sim, é verdade. Ele batia, girava com o chicote em volta dele e ele tinha esse poder da invisibilidade, que era muito legal. Maravilhoso. Todos eles super ágeis, né? Tinham a agilidade do gato, que cada um tinha realmente uma habilidade individual. Certo? O Tigra acaba sendo o conselheiro do Lion. Acaba sendo o conselheiro do Lion. Ele assume esse papel. Então, não chega a ser, o velho sábio, sim, mas ele é um guia. Sim. Um guia de conduta. Porque, na verdade, todos, de alguma forma, dão esse suporte emocional e esse suporte de experiência, de conduta, de ética, de moral, ensinamentos pro Lion. Claro. Até mesmo o próprio Snarf. Até mesmo o próprio Snarf. O Snarf é a babá dele, né? É isso. É o babá dele. Lion, não faz isso, é muito perigoso, lembra? E ao mesmo tempo ele traz um personagem mais humor, né? Traz um pouco de humor ali. O Snarf é meio o bufão. Né? Ele é meio... E a escultura dele é muito... Você lembra de um episódio? Dá, pode tirar. Ele desencaixa. Desencaixa aí. Aí mostra pra ele. Só pra mostrar lá de pertinho, eu mostrei. Mas você imita a voz certinho. Onde está você, Lion? Total, cara. A dublagem era minha, você não sabia? Tô brincando. Você lembra de um episódio que foi muito legal, em que vamos falar do Munra? Vamos falar do Munra. Mas você quer terminar de falar? Então vamos falar. É que é tanta história. É tanta história de Thundercats, cara, que eu fico até. Não, mas termina, já que a gente falou do Lion, falamos do Tigra, falamos do Pantro. Isso. Termina aqui, aí a gente vem pro lado do Munra. Deixa eu só botar ele aqui, ó. Enquanto você tá mexendo aí, eu vou colocar aqui, ó. Pronto, já coloquei. Pronto. Já foi. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Colocar esse mais pra cá. Aí a gente tem Chitara. Chitara. Você era apaixonado pela Chitara? Acho que todo adolescente tinha um crush pela Chitara, né? Não tinha como, não, né? Tinha como. Olha que linda. Olha que linda. E a estátua da Iron Studios também é lindíssima. Bem, um espetáculo. Não, e ela é bem igual ao desenho, como eu me lembro. Assim, pela pose, esguia. Ela é aquela coisa, realmente, a forma como a estátua foi concebida, sem mérito de quem esculpiu. Ela traz esse apelo da própria personagem. Né? Essa questão da agilidade. Você percebe que ela traz essa habilidade aqui, com um super bastão dela. Baseado na Cheetah, né? Que é o felino mais rápido que existe era a Cheetah. Você lembra que ela não podia correr? Ela podia correr eternamente, né? Ela tinha uma... teve aquele episódio que o Lion tinha que fazer as provas, enfrentar todos os Thundercats. Você lembra dessa história? Lembro. Então, ele tinha que enfrentar uma corrida dela. Aí ela falou, não, Chitara, como é que eu posso ganhar de você na corrida? E realmente ela era super, mega rápida, mas ela não podia correr por tanto tempo. Então ela tinha que correr, acho que podia correr 3 km, alguma coisa assim, naquela super velocidade. Depois ela voltava para uma velocidade normal. Muito bom. E ela tinha uma questão do sexto sentido. Você lembra do sexto sentido também? Que era uma habilidade dela de olhar algumas coisas do passado e do futuro também. Linda demais. Linda. E ela é, obviamente, a tradução do arquétipo aí da guerreira e da amazona. Certo? Ela vira também uma mãezona, meio do Willy Cat Willy Kit. Tinha. Ela tinha um pouco dessa... Né? Deixa eu colocar ela mais de frente aqui, assim, ó. Sim. Olhando pra câmera. Sim. E aí tem o Willy Kit e o Willy Cat, certo? E você tem o Willy Cat e o Willy Kit. Tudo bem.
Você falou invertido agora, gostei. Eu falei Willy Cat e Willy Kit. Porque eles falam Willy Cat e Willy Kit, né? A Kit é menininha, né? É isso. E o Cat é o... Acho maravilhosa essa base. A gente está mostrando a figura também, pessoal, para quem não está vendo. E eu era alucinado. Eu era tão alucinado por... Sabe o que eu fiz? Agora acabei de lembrar. Olha como é que são as coisas. Eu lembro que eu comprei uma camiseta branca da Hering e tinha uma prima, na verdade, uma prima por adoção. Tá bom. Que ela era desenhista. E ela me ensinou a desenhar na camiseta e pintar. Mas eu fiz sozinho. Ela me deu as técnicas, eu tava de férias e tal. Mas pra pintar o quê? Os Thundercats na camiseta? Você fez a camiseta dos Thundercats? Mas eu fiz a camiseta com um símbolo, mano. Eu era tão alucinado que eu comprei uma camiseta da Hering branca e... Mas que legal lembrar disso agora, cara. Eu não tinha lembrado. E é grande, Mauro. Eu pintei o símbolo do Thundercats, cara. Não tinha, né? Às vezes você tinha brinquedo. Não tinha. Mas às vezes você não tinha isso como você tem hoje, né? De você ter caneca, chaveiro, camiseta e acessórios mil. Claro. Tudo virou. Eu pintei o símbolo. Então, Playmobil, dei o meu exemplo do Playmobil. Você deu o exemplo da camiseta. Quer ver uma outra coisa? Eu tinha uma espada também medieval. Acho que todo mundo que tinha alguma espada, que tinha uma que não fosse um sabre parecido com um sabre de luz de Guerra nas Estrelas, cara, virou uma espada jusceira, cara. Mas você desenhou o olho de Tandera? Não dava pra desenhar o olho de Tandera, porque era a proteção aqui, né? Eu sempre esqueço essa parte da espada, como é que chama? Era muito fininha, então não dava pra desenhar na lâmina, mas era. O que eu fiz? Eu brincava com cabo de vassoura, né? Mas eu desenhei em papel e grudou, fez um adesivo. Grudei simplesmente. Tá vendo? É muito bem, é isso mesmo. Por sinal, o olho de Tandera, olha outra referência. Lembra muito a questão da referência egípcia, né? O olho de Tandera lembra muito o olho de Horus, né? É verdade. Olha que legal. Eu não tinha passado para pensar nisso. Acabei de pensar nisso também, outra associação possível. A gente vai conversando, vai sendo as ideias ali, né? Vai emergindo. Percebendo essa amálgama aí de influências, né? Claro. Legal. Bom, aí, então... E o Willy Cat, eu acho que só de falar também, eles assumem um papel... eu acho também como uma forma de... É uma forma de interação mais direta com o Lion. Você não acha? Assim, porque eles são crianças, eles... Sim. Né? Então eles meio que parece que são uma ponte de conexão de relacionamento mais fácil com o Lion, que é uma criança num corpo de adulto. Mas é engraçado, eu não lembro muito dos episódios deles interagindo, eu vejo ele mais interagindo com os adultos. Sim. Eu olho mais, talvez, com uma diversidade. Talvez eles quiseram olhar uma coisa mais de diversificação. Então você tem um pouco mais velho, que seria o Tigra, e você tem um que é mais engenheiro, aí você tem uma figura feminina que também... E eles são mais travessos, né? E a Chitara às vezes vai lá e puxa um pouco a orelha, dá uma de mamãezona, assim, deles, do tipo, deles também, né? E sabe o que é o mais legal deles? Eu fiquei pensando agora, você não sabe muito bem a origem deles, né? Não, de curiosidade. Porque já estão dentro da nave, né? Quando eles... E assim, eles são filhos de quem? Não dá pra saber. Na verdade, a relação deles aqui parece um monte de amigo ali. Nem parece coisa meio de conselho, de elite, nem nada do tipo. Mas daria pra fazer, porque dá. O Pantro... Eles explicam mais no Reborn, eles explicam que eles eram... que eles não assisti, então. Que eles eram meio... Aí entra um pouco da travessura deles, eles eram meio... meninos de rua, dentro da sociedade, tá, né? Eles eram meio meninos de rua, legal, entendeu? Eles dão mais e aí eles caem meio que de paraquedas na história, entendeu? Entendi. Entendeu? Que legal. Que legal. Mas vamos lá, vamos seguindo a história então. Então,
Thundercats, Beleza. Os heróis com todos os seus, né, as armas, aí com as suas roupas, já com a cara que vocês conheceriam, então, todos os episódios. Ó, eu tô virando aqui, tá? Ó. Tá, beleza. Só para pessoal olhar. Thundercats. Ó, vou deixar eles aqui, ó. Boa. Aí o que acontece? Os mutantes seguem eles, né? Sim. Né, tomam eles têm um embate logo que eles encontram a nave destruída e descobrem que o Lion ele cresceu. E aí eles fogem, vão conhecer um pouco do terceiro mundo e aí esbarram com a pirâmide, Pirâmide Negra. A Pirâmide Negra, que depois que eles descem com a nave, e aí quando eles entram na pirâmide, eles dão de cara com o Mun-Ra, mas não esse Mun-Ra, né? Aquele que é o mumificado. O mumificado mesmo. Esse carinha, né? Decadente. O decadente, exatamente, né? Não tinha esse poder, que a Iron Studios vai lançar agora. Que vai lançar agora, isso. Eles anunciaram. Isso. Né? E vai sair a versão dele. Isso. Que ficou lindo, mano. Porque vem a versão regular, isso, que é só ele. Sim. Mas a versão que é Deluxe, a Deluxe vem a tumba. A tumba é muito legal. Puta. A tumba é muito característico, né? Pô, não, tem que... E assim, se eu for comprar, tem que ter a tumba. Não tem que ter a tumba. Né? Não pode não ter a tumba para expor. Certeza, com certeza. Ó, deixa eu... Ó, segura aqui para não... O Chacal. Deixa eu colocar, já que você tá falando do Mun-Ra. Descreve pro pessoal, Paulo. Eu acho legal isso. A figura em si, ó. Aí ele tá no templo, numa parte do templo dele, atrás, você tem aí umas fogueiras, né? Que é o que lembra que ele dá meio que quando ele faz a transformação, o templo dele treme, acende uma luz, acende os olhos das estátuas, né? Começa a borbulhar aquele laguinho dele lá, um poço. Um poço, ali começa a borbulhar mais e tal. Muito legal, muito legal, porque aí você pensa agora, parece um show pirotécnico. A mudança pro show pirotécnico. E lá fora, ele liga os raios, né, daqueles obeliscos que tem em volta porque ele invoca os espíritos do mal. Né? Os deuses malignos. Deuses malignos, espíritos malignos. Então, você também, viu? Eu não lembro. Cara, você lembra da música do McDonald's Big Mac ou não? Lembro. E tá vendo? Porque você lembra da música do Big Mac e não lembra da transformação do Mun-Ra, caramba? Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Mun-Ra, o de vida eterna. E dava aquele berro dele lá. Total. Isso aí tem as coisas que você não perde. Então aí você tinha o Mun-Ra e aí os mutantes. Maravilhosos. Né, que são, como é que chama a palavra? Eles são arrogantes. São arrogantes. Ele estava na forma mumificada e eles ficam, né, você não é nada, que isso, vamos acabar com você. E aí, quando ele se transforma, que aí eles percebem o tamanho do poder do Mun-Ra, o Mun-Ra esconde não, né? Ele faz a nave deles que está fora ali na areia. A areia ela vira uma espécie de uma areia movediça e engole a nave deles. E eles perdem toda a tecnologia deles. Por isso que, né, o Escamoso está com uma lança, o Simiano aqui ele está com uma Morningstar, né, que é a bola com corrente. Exato. A Morningstar com escudo, certo? Então peraí, ó. Tá aqui, o líder dos mutantes. Para falar a verdade, eles viram subalternos do Mun-Ra. Porque eles perdem a grande. Eles perdem a grande. Concordo. Eles viram, na verdade, uma linha de frente do Mun-Ra. Eles viram subalternos. É uma horda, né? Uma horda de mutantes em prol do Mun-Ra e do plano dele de dominação. Você sabe uma coisa que eu acho engraçada também? Olhando para o desenho de agora? O Mun-Ra ele quer dominar o terceiro mundo. Ele quer ser ele quer, na verdade, ele era o ser supremo. Isso. E aí eles veem uma ameaça nos Thundercats e aí inclusive no olho de Tandera. Mas ele também olha o olho de Tandera como que ele sempre quis o olho de Tandera, né? Sim. Ele vê ele como uma ferramenta para aumentar o poder de dominação no mundo. O poder de dominação no mundo. Então,
Mas ao mesmo tempo... Lá vem coisa, cara, lá vem coisa. Vai, fala. Não, fala. O que é o terceiro mundo? O terceiro mundo, ele traz, em muitos episódios, evidências do que foi uma civilização antiga que povoava o planeta. Sim. Né? Mas é uma coisa que meio que se perdeu na história. Aconteceu provavelmente um cataclismo, um apocalipse. O engraçado é que o terceiro mundo, ele traz evidências de que, assim, existia uma civilização, sim. Existia, talvez uma civilização próspera, existia até... Isso se perdeu. Sim. Isso se perdeu. Né? Então você está num futuro em que o terceiro mundo é uma terra inóspita. Sim. É meio uma terra selvagem. Você pode ver, eu fiquei fazendo esse exercício para a gente gravar isso. Eu não me lembro de humanos em Thundercats. Tem. Você tem pessoas que têm formas humanoides. Não, tem. Você lembra aquela... Mas é pouco, então, isso. É pouco. Porque eu não me lembro, assim, olha... Você lembra... humano. Não, logo nos primeiros episódios, quando tem aquela... tem aquele episódio clássico que o Tigra, ele vai para uma caverna e a caverna ela tem um poder de envelhecer as pessoas. E quem salva ele é a Chitara. Tá. E o Lion tá falando com inclusive ao lado dele, tá uma mulher, que parece uma índia, na verdade, mas é uma guerreira também. Ok. Né? Mas assim, não é... você percebe que ela fala bem, ela gesticula bem, ela tem uma linha de raciocínio bem, sabe, bem concisa e tudo mais, sim. Mas com uma roupa meio de índia, né, com arco e flechas, coisa e tal. E aí é uma humana, e a tribo dela é uma tribo de humanas, né, de mulheres, na verdade, só. Então, olha só, eu não me recordava, agora que você está falando, né? E tem os piratas, acho que tem os piratas também, que eles têm uma... Que eles vão... Isso, né? Mas é que são muitos episódios, Helder. Talvez você não lembre, mas... Mas ainda assim, você não pode dizer que você tem grupos. Você tem grupos. Você tem tribos. Sim. Você não tem mais... Até as grandes cidades. Não existe, tem. Acabou, não tem. Né? Não tem. E beleza, é aí que eu queria chegar. Né? O plano de dominação de Munra do terceiro mundo. Mas dominar o quê, bicho? Porra, dominar o quê? Mas na época, na época feudal é a mesma coisa. Mas não é divertido isso? É óbvio que é divertido. Mas anos 80. Eu sei, mas eu acho engraçado. Eu não tiro o mérito. Acho bom. Maravilhoso. Continuo gostando e tal. Mas é engraçado quando você volta com olhos de adulto para você enxergar a trama. Né? E aí você fala, porra, o plano de dominação, né? Mas... Ele quer dominar? É o que ele tem, cara. Você quer dominar aquilo que você tem, entendeu? Você sabe que... Mas você lembra... Eu estou fazendo uma provocação aqui, mas eu acho... Eu não sei se você chegou a fazer uma pesquisa sobre o desenho em inglês. Você chegou a fazer uma pesquisa ou não? Chegou a ler alguma coisa a respeito? Não sei o que você está perguntando. Eu estou perguntando o seguinte, né? Por exemplo, a espada justiceira, ela em inglês chama The Sword of Owen, certo? Omens. Isso. The Omens. E o terceiro mundo, ele não chama terceiro mundo, ele chama The Third Earth. Tá. Certo? Terceira Terra. A terceira Terra. Por que ele... se você olhar mais a fundo a questão de chamar a terceira Terra, ele não é pelo fato de ser localização, né, a terceira Terra naquele sistema solar. Mas terceira Terra ele dá a impressão de tempo. Então, se você olhar o terceiro mundo, na verdade, para algumas pessoas que elucubram que é a Terra hoje no futuro, que passou por, como você falou, alguns ou duas, né? Porque se é a terceira Terra, então duas. Sem dúvida. Alguém ali começou a contar as calamidades. De repente, claro. Sabe? E aí você tem ainda resquícios, por exemplo, dessa questão da humanidade, dos piratas, da pirâmide, que é para alguns eles falam que é uma das pirâmides que você tem hoje lá no Egito, que, né? Não, falam, né? Mas isso nunca foi confirmado. Nunca. Né? Que seria, toda especulação. Seria a pirâmide de Gizé. Isso, tudo especulação, entendeu?
Tá. Mas eu falo, tem o capítulo de Excalibur, que vai tirar a espada do lago, né? Aparece o Merlin, a Dama do Lago. Né? A Dama do Lago. A Dama do Lago. Então são coisas que você tem vamos assim, na cultura da Terra que eles incorporaram ali. Então tem sentido. Se é válido, se é realmente verdade, isso a gente não... Mas quer saber? Isso é um outro lado, mas aí é um lado que eu gosto também do desenho. Ele deixa para você imaginar o que... até para a questão egípcia, né? Os antigos espíritos do mal, que pode ser os deuses egípcios e tudo mais. E se você pensar bem, quem é o Mun-Ra? Pois é. Na sua origem. Que entidade que é essa? É verdade. E por que ele concentra esse poder? Sim. Também fica para sua imaginação. Mas não acho ruim. Eu acho legal isso. Você lembra qual que é o ponto fraco do Mun-Ra? Não lembro. Não lembra? Tá brincando. Não lembro. Porque ele na primeira vez que ele se transforma, né? E que os mutantes, ele faz essa questão com a nave, né? É dentro do templo? É dentro Não. É o reflexo? É o reflexo. Lembrei. Porque o Lion, ele ia vencer o Lion e o Lion ele pega... o reflexo... Mas é o reflexo que ele dá com a espada justiceira, acho. Mas naquela ocasião acho que foi com a manopla. Legal. Com a manopla. É verdade, é o reflexo. Aí ele volta, aí os mutantes olham pra ele, ele volta pra forma medonha dele, ele volta, né, pra cripta pra poder se recuperar. Aí os mutantes olham assim, né, e ele não fala nada, né, porque ele só vai fazendo esses movimentos. Sim. Aí os mutantes falam, ele falhou. Ele falhou. E aí quando vai fechando, você escuta a voz dele, haverá outras oportunidades. É muito bom, cara. É muito bom, bom. Mano, peraí. 130 episódios? Tá, vai mostrando o Chacal, porque só pra gente... Mas eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Porque assim... Você vai fazer a pergunta que eu sei que é a mais difícil de todas, mas vamos lá. É a mais difícil de todas. Eu sei. Mas assim, tem 130 episódios. Tá bom. E... Eu vou voltar a pergunta pra você. E a série, ela acaba, mas ela não acaba. Ela acaba, mas não acaba. Certo? Sim. Assim, não tem um desfecho definitivo. Assim, o Mun-Ra é plenamente derrotado. Não tem isso. Você tem boas... Ele é bem derrotado. Mas assim... E eles têm a questão do segredo do livro de homens também lá, né? Do livro dos segredos lá. Ele tem o vislumbre do que é o grande segredo dele, que teoricamente seria um fechamento, mas que também dá abertura para você fazer mais coisas, se você quiser. Então é essa leitura. Porque eu lembro... Dá para fazer. Você quer fazer X-Men 97? Dá para fazer. Porque sim. Já pensou o sucesso que ia fazer isso? Meu Deus do céu. Até mas pensa bem. Pega exatamente o que fizeram com X-Men 97. Preserva o estilo de animação e constrói uma coisa do ponto que parou. Puta. Nossa, sensacional. Parou, vai, pra gente... quase finalizar. A gente tem o Chacal. O Chacal, então, ele tem essa clava, né? Porque também tirou a tecnologia dele. Depois, né, ao longo dos episódios, a tecnologia volta. Porque os mutantes chegam pro Mun-Ra e falam, cara, como é que vocês querem que a gente ganhe dos Thundercats com essas armas primitivas? Você tirou toda a nossa... Pause e pedra. Você tirou toda a nossa tecnologia. Aí o Mun-Ra evoca a nave de volta das areias e eles pegam as naves, as armas para ter um pouco mais de chance contra os Thundercats. O Abutre é engraçado, o Helder, ele aparece depois, né? Ele não aparece... Cara... Eu não lembro dele junto do Mun-Ra ali naquele. Ele aparece depois e ele é um engenheiro, né? Ele é o grande cabeça ali, o nerd dos mutantes é ele. Muito bonito, cara. Essa estátua tá muito linda. É muito bonito. E tem o cachorrinho do Mun-Ra. Que a gente não mostrou. O Mamute. O Ma-Mute. Fofo. O Mamute. Mamute. Tá aí, ó. M-A-M-U-T-T. Pra fazer uma coisa meio egípcia, um nome meio egípcio também. Muito bom. Mas eu não lembro, engraçado também, eu não lembro da função dele. Não, ele aparece depois. Aí depois, eu acho que ele não vai conseguir terminar Thundercats aqui num primeiro episódio, tá? Isso é mais pra mostrar que o impacto de um desenho dos anos 80, que até hoje, porque você tem lançamento de
colecionáveis, não só no Studios, que isso aqui é um pouco mais recente, mas a Super Seven continua lançando, né, as peças, como foi o caso do Jaga, que você tem uma peça do Jaga. Se você pegar a escala deles, é uma escala 1:12, eles têm um Thunder Tank maravilhoso, gigante. A Super Seven, sem brincadeira, na última viagem que eu fiz para fora do país, Estados Unidos, nossa, quanta coisa boa você encontra da Super Seven e que não chega para o colecionador brasileiro. É verdade. Muita coisa boa. E assim, eles não têm noção, né, do impacto. Em franquias, em filmes, Mauro, que não só desenhos, mas impressionante. Assim, eu tive acesso a umas figuras das Tartarugas Ninja. Pô, mas do primeiro desenho que eles lançaram, tá no fundo. Mas imagina a versão do primeiro desenho. Tá. Pô, mano, maravilhoso. Claro, não é estátua, é figura articulada. E a Super Seven, ela faz uma coisa bastante interessante, porque eles fazem de maneira proposital peças com estilo retrô, vintage, exatamente para lembrar do brinquedo que você tinha. Claro. Então, assim, de propósito. A nostalgia que faz vender, né? É isso aí. São pouquíssimos. A mitologia, como a gente fala na MBM, né? São pouquíssimos pontos de articulação. Às vezes você tem figuras, você tem, assim, 5 pontos de articulação. Sim. Você consegue levantar o braço, virar o pescoço, a perna um pouco, acabou. Tá? Eu trouxe da Super Seven para você ter uma ideia da franquia. Eu trouxe uma figura de 2001, Odisseia no Espaço. Olha, que legal. O Dr. Dave Bowman, né, que é o que tem lá o traje vermelho de astronauta. Sim. E é exatamente isso. Uma figura articulada, tal, poucos pontos de articulação, mas que trazem esse... Para você ter uma peça que você fez, teve um impacto muito forte na sua infância e que você pode ter agora. E eles são muito bons nisso. Eles vêm investindo muito. É uma pena. Não é por nada não. Prestem mais atenção, pessoal. Vocês são colecionadores em peças da Super Seven. Eu começo a pensar trazer pela MBM. Exato, mano. Porque sim, poxa, muito legal. Eles têm uma diversidade aí de franquias, de licenças. Eu tenho certeza absoluta que, dentro disso aqui que a gente está falando, tem com certeza mercado. Deixa eu contar uma história rápida para você, até para a gente poder já ir também pro fechamento. Você sabe que na época dos Thundercats, eu fui uma vez num shopping com meu pai e tinha uma daquelas lojas de importados, né? Mas eram coisas importadas, não era de brinquedos importados. Mas tinha uma prateleirinha ali, né, exposto De brinquedos? De brinquedos, que na verdade, assim, grudado no vidro, né? Você imagina uma loja que a entrada é uma porta de vidro ali e tudo tal. Elda, tinha um Thunder Tank de controle remoto. Mas naquela época o controle remoto não era que era sem fio, mas era com fio. Mas, eu via, você olhava, você via que a porta, a parte de trás, ela abria e você subia aquele canhãozinho. Lembra o canhãozinho clássico dele? Sim. Onde você aparecesse isso na minha frente, eu comprava. Porque... Sem pensar. Nostalgia total. Nostalgia total. Né? Sabe aquela coisa assim... Compra por impulso total. Assim... Infância resolvida. Me dava a infância resolvida, cara. Supressão de frustração. Supressão de frustração. Episódio fantástico. Vejam isso. É isso. Até a gente vale a pena mencionar que nas outras temporadas aí você tem a entrada de outros personagens principais, inclusive os outros 3 Thundercats, né? Uma nova facção de inimigos, mas que eu acho que vale a pena, Helder, a gente só mencionar a questão de o quanto cada episódio foi construído de uma forma que marca tanto, cara. Eu achei que... Sabe qual foi a pergunta que eu achei que você fosse me fazer? Falei assim, dentro de todos os episódios, qual foi o episódio que você mais lembra, que mais te marca e que mais... Talvez você mais tenha... Porque o seu é o Êxodos. O meu é o Êxodos, porque pra mim foi uma experiência tão marcante, cara. A expectativa foi tão alta. E assim... ele entrou com uma temática que você... Ele te apresentou todo mundo, né? Tirando o Murray, ele apresentou todo mundo. Sim. Para mim, hoje, olhando em retrospecto,
eu imagino que o impacto foi grande, porque assim, tinha um propósito aquele negócio. Claro, a mitologia é um pouco do que a gente falou aqui. É tudo construído em cima de arquétipos. E a gente sabe hoje que é isso que vende. É isso que funciona. Né? Quando você trabalha... E, de novo, não são estereótipos. São arquétipos. É outra coisa. É outra coisa. Quando você trabalha com arquétipos, com essas imagens essenciais, cara, você captura a imaginação das pessoas. Sim. Não tem como. E eu me lembro que não tinha nada em paralelo assim. Sim. Né? Foi uma coisa muito, muito diferente. Eu acho que, eu não sei se você concorda comigo, mas é uma característica dos desenhos dos anos 80, eu acho. Se você pegar He-Man, você pegar Caverna do Dragão, você pegar o próprio G.I. Joe, os roteiros eram tão bem feitos e a criação dos personagens, esses arquétipos todos que você falou, eram parte para você entregar uma coisa de muito valor agregado. Muito. Concordo com você. Né? E Thundercats não fugiu disso. Então. Não vejo nas animações atuais isso. Não vejo. Talvez o X-Men 97, eu preciso ver ainda para poder chegar numa conclusão. Assista e aí a gente conversa. E vamos torcer por um Thundercats 97, né? Isso, vambora. 97 não, 86. Vamos ver o número. Terminou em 1990? 90. 90. Então, curiosidade, vou falar do meu episódio e depois vou te falar uma curiosidade e depois a gente fecha com uma... Com o teu episódio. Aliás, vou falar do meu episódio e depois a gente fecha com uma curiosidade, tá? Meu episódio, talvez ninguém... Eu não lembro o nome, tá? Mas eu vou contar um pouquinho da história. Mun-Ra, só para variar, e numa super ardiloso, ele consegue prender o Lion. Mas eles estão numa nave no espaço. Eles têm um chamado, ele vai com a Chitara, eu não lembro se vai o Pantro, vai chitar o Pantro naquela navezinha deles, para um chamado de resgate. E aí eles entram numa nave que é, na verdade, um pirata do espaço, que é um cara que tem um olho, um caolho, assim e tal, mas é um velhinho, bigodudo, franzino, uma mirradinho do caramba. E eles são enganados e o Mun-Ra, ele pega o olho de Tandera e lacra o olho de Tandera com um pano e joga o olho de Tandera num buraco negro. Fala, agora vocês estão ferrados que vocês não têm mais olho de Tandera e agora eu vou dominar essa porcaria e tudo mais. E aí os Thundercats, na verdade a Chitara fica na nave de fora, né? E o Lion e o Pantro, eu acho que, e tem o Snarf, eles pegam, né, tomam o controle da nave e entram no buraco negro para ir atrás do olho de Tandera. Que legal isso, cara. Eu vou procurar, porque eu não lembro. É fantástico, é fantástico. E aí, quando eles entram no buraco negro, eles entram numa outra dimensão, e nessa outra dimensão tem uma espécie de uma cidade flutuante, que é uma cidade flutuante de inteligência artificial, robô mesmo, é um robô e tudo mais e tudo tal. E eles querem prender, não, vocês não vão, a nave vai ficar comigo porque eu puxo tudo através do buraco negro e aí eu vou, vai ficando isso comigo e etc. Então, não, mas a gente precisa da espada e não sei o que lá e tal. E aí eles prendem, essa forma de prendem o pirata, prendem o Lion, o Pantro e o Snarf numa cela lacrada. Né? Porra, como é que a gente vai sair daqui? Como é que a gente vai fazer aqui? Não sei o que lá e tal. E aí vem cara, até me arrepia, cara. Porque aí a virada do desenho. Aparece o Jaga. Jaga, cara, porra. E agora? Como assim agora? Falei assim, não, Jaga, a gente veio buscar o olho de Tandera, mas o Mun-Ra lacrou o olho, como que a gente faz? O olho dorme enquanto não for chamado. Cara, eu me arrepio inteiro, cara. Não, mas aí o Lion, daí o pirata olha pro Pantro e fala, seu amigo fala sozinho? Aí o Snarf olha pra cima, assim, no tipo, Jaga, né? Cara, é muito legal essa parte. E aí o Lion fala, não, mas o Mun-Ra lacrou o coisa. E o Jaga só responde, de novo, o olho dorme enquanto não for chamado. E aí ele faz aquele lance da capa, né? Que eles viram para um lado, depois viram para o outro e desaparece. E já entra a música
né, e aí ele levanta a mão, brilha o olho daquele puta que berra, Thunder! E aí ele vai entrando, a câmera sai da cidade, vai entrando no espaço, e vê a espada, e aí eu clico, e o barulho, né, do Thunder, e a espada arrebenta o lacre, do lacre, já cresce, já joga o símbolo do lado da cidade, que é uma cidade, imagina, no espaço, uma cidade flutuante gigantesca. Sim. Mas, aquele símbolo gigantesco, cara, a cidade fica um negocinho cobrindo a cidade, cara. E aí ela vem na direção, arrebenta a parede e vai na mão do Lion. O pirata olha pra ele e fala, impossível. E aí, começa toda a trama deles fugindo da cidade. Okay, cara, assim. Helder, do caralho, cara. Desculpa a palavra, pessoal, mas Thundercats, cara. É Thundercats, entendeu? Legal, a curiosidade é que é o seguinte, e aí você vê o impacto disso. Se a gente pegar em 1984, antes disso foi lançado o Thundercats, né, nos Estados Unidos, é engraçado, né? Você tinha 0 pessoas chamadas Chitara. Olha que coisa. Perto dos anos 90, eles fizeram um levantamento, tinham 200 pessoas chamadas Chitara nos Estados Unidos, cara. A partir de 1980... A 85 já... Não, 85 já começou até. Porque eles olham naquela previdência social deles, e aí já tava lá o nome da Chitara. Tamanha o impacto de Thundercats. Tamanho cultural mesmo. Cultural. Se colocar o nome da filha de Chitara, cara, entendeu? Maravilhoso. Cara, Thundercats, cara. Inesquecível. Inesquecível. Episódio 50, cara. Tinha que ser inesquecível, né? Maravilha. Show de bola. Bom papo. Meu amigo, como que a gente te encontra nas redes sociais? Hector, lá no Instagram, muito conteúdo bacana. E daqui a pouco, por que não? Quem sabe mais Thundercats. Boa. Né? E se vocês quiserem, todas essas peças que a gente mostrou aqui estão disponíveis na MBM. Né? Corre. Vocês podem me encontrar justamente no Instagram da MBM, ou @MBM_Unlimited. Eu tô até gaguejando aqui de tanta emoção, cara. Né? _ Unlimited. E aí, quem quiser, essas peças estão disponíveis para quem já trazer um pouquinho de nostalgia para dentro de casa a respeito de Thundercats super clássico. Muito bem, ó. Tá bom? Para encerrar o 50º episódio. Vamos lá? Diga. Vamos lá. Preparado? Manda. Então vai. Thunder! Thundercats! Valeu, gente. Próximo, amigo. Valeu. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau.